A paz, meus queridos irmãos, a paz do Senhor, graças a Deus, mais um dia de vitória, mais um dia de milagres, mais um dia onde o Senhor nosso Deus está conosco. É uma promessa, prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação do século. Mas vamos aproveitar essa oportunidade e vamos para 1 João, no capítulo 5, versículo 10. Essa revelação aqui, ela não é novidade para o povo que lê a Bíblia, ela não é novidade para o povo que examina as Escrituras, não é mesmo? Ela não é novidade, mas a cada dia que você examina as Escrituras Sagradas, você cuida ter nela a vida eterna. É uma coisa tremenda. Então, esse nosso Deus, ele fez algo por nós que vocês que têm a experiência de ser pai, você tem coragem de pegar o teu filho e colocar exposto num alto monte e lá erguer uma cruz assim e pôr o seu filho lá para morrer e você ficar vendo e assistindo? A todas as nações voltando o olho para lá e enxergando o que está acontecendo com o teu filho e você também vendo o que está acontecendo com o teu filho. Você teria coragem? Porque a palavra de Deus fala assim: vós pais que sois mau, quando um filho pede peixe, você dá pedra? Não faz isso. E quando um filho pede pão, você dá serpente? Não. Que dirá o vosso Pai que está no céu? O Pai nosso que está no céu, que deu o pão vivo descido do céu. Que o pão nosso de cada dia é a palavra de Deus, é a palavra que entrou dentro daquela mulher virgem. É a palavra que entrou. E aquela palavra foi gerada no ventre dela. Aquela palavra, ela nasceu lá entre os gado, né? Naquele curral lá, né? E aquela palavra, você vê, né? Todo mundo sabia o endereço e o local. Até as estrelas do céu sabiam o endereço, porque os 3 reis que andavam através daquela sinalização daquela estrela, aquela estrela mostrou o caminho e deu o endereço para aqueles 3 reis, aonde é que o menino tinha nascido. Desceu bem em cima, assim, e eles foram lá levar pérola. Olha só como que as pessoas, desde o nascimento dele, já entregavam ofertas, né? Entregavam sacrifício, entregavam, não é mesmo? E ali na Bíblia Sagrada está escrito que eles levaram pérola, levaram ouro, levaram perfumes, né? Óleo, né? Então, Jesus, quando nasceu, ele já era um altar onde as ofertas já chegavam. E o povo vinha para beijar, para adorar, para se prostrar diante dele, não é mesmo? Então aqui, ó, em 1 João, capítulo 5, versículo 10, está escrito assim, ó: quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem testemunho. Se você crê no Filho de Deus, você já é um testemunho vivo.
Porque você crê no Senhor Jesus. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. E você acredita no Senhor Jesus. Isso não é maravilhoso? Então já é um bom sinal. Porque a fé, sem você acreditar em Jesus, ela é morta. Ela é morta 2 vezes. Agora, a fé, você crendo em Jesus, ela é viva. Ela vai te trazer ânimo, ela vai te trazer força, ela vai te trazer coragem, ela vai te pôr de pé, ela vai te levantar, porque a fé é fé. Porque, olha, sem fé é impossível agradar a Deus. Ah, mas para agradar a Deus, eu faço penitência, para agradar a Deus, eu subo o morro das Marias Condutas, mas para agradar a Deus, você quer mesmo agradar a Deus? Sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé sem Jesus, ela não funciona. Ela é morta, ela não funciona. A fé, ela só anda e dá vitória e traz resultado quando você está em Cristo Jesus, o Filho unigênito de Deus. Então, aqui ele fala assim, então, se você tem Jesus, se você tem o Filho de Deus, você já é um testemunho vivo. Agora, quem a Deus não crê, mentiroso fez. Quer dizer, se você não crê em Jesus Cristo, você está chamando Deus de mentiroso. Olha, não é uma coisa muito séria isso. É sério demais, gente. Presta atenção na palavra de Deus. Olha aí. Porquanto não creu no testemunho que Deus expôs lá naquele monte, lá naquela cruz. Ele expôs da vida do filho dele, a vida do filho dele, para você olhar lá, para você ver que a cruz está vazia, que o túmulo está vazio e que Jesus ressuscitou. E que você tem um Deus vivo para clamar. Você tem um Deus vivo para buscar. Por que você está buscando em outro lugar? Por que você está bebendo água em cisterna? Quando que Jesus é a água da vida? Por quê? Jesus é a saída. Jesus é a solução. Gente, calcula. Se algum dia você foi roubado no entendimento, hoje você tem de tudo para escapar desse roubo, para escapar. Você pode. Se na tua cabeça entulhar o teu entendimento, roubar o teu entendimento, fizeram você acreditar em amuleto, fizeram você acreditar em Deus cego, surdo e mudo, criado por mão de homens, que quando cai, quebra no chão, espatifa. Se fizeram isso com você, arrancaram o Deus verdadeiro do teu coração, o Deus vivo da tua alma, que tem pé e anda, que tem mão e apalpa, que tem olho e vê, que tem nariz e respira, que tem boca e fala, que tem ouvido e escuta. Fizeram com que você deixasse de existir como um ser vivo, como habitação do Deus vivo. Deixaram para você acreditar em matéria, para você acreditar em objeto, para você pegar um objeto e ficar conversando com ele. Fizeram isso com você? Pois é. Acorda. Fizeram isso também com os nossos pais. Os nossos avós, tataravós, fizeram isso com eles. Mas aí o que aconteceu? Olha aqui. O Deus que prometeu, ele é fiel e justo para cumprir. E quando ele fala, ele cumpre tudo o que disse. Então aqui ele fala assim, olha, porquanto não criam no testemunho que Deus deu do seu próprio Filho. E o testemunho é este,
que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida, ela está no seu Filho. Não tem um ditado lá fora no mundo que fala assim, beija o filho que agrada o pai? Não é? Pois é. Tira essa dureza do teu coração, tira essa dureza do seu entendimento. O amor existe, mas não é esse amor que o mundo oferece, não. Não é o amor, sabe, das drogas, não é o amor da prostituição, não é o amor do adultério, não é o amor da mentira, da calúnia, não é esse amor, essa crosta, não é amor verdadeiro. Por isso que a vida inteira o ser humano procura preencher um vazio que existe dentro da vida dele, dentro da alma dele. Pegando cisterna, pegando atalhos. Em vez de você pegar atalhos, eu não estou bem, hoje estou triste, eu mereço uma cerveja. Eu não estou bem, eu estou triste hoje, eu mereço uma droga. Hoje eu estou depressivo, estou angustiado, estou isso, aquilo, vou para o baile. Não sei o que tem, não sei o que. Vamos para a discoteca, vamos. Reúne, faz a farra, mas o vazio que existe dentro do seu peito, nunca ninguém vai conseguir preencher. Porque o vazio que tem dentro do seu entendimento, dentro do seu coração, é do tamanho de Deus. E só Ele para preencher, filho. Só Ele para preencher. Quem tem o Filho tem a vida. Olha o que diz aqui no versículo 12. Você tem uma Bíblia na tua casa? Você tem um Novo Testamento? Então, se você tem, grifa isso. Grifa. Capítulo 5 de 1 João. É antes do último livro da Bíblia, que é Apocalipse. É 1 João, capítulo 5. E olha aqui, eu estou lendo do versículo 10 até o 13. Agora, olha o que diz aqui no versículo 12. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus está morto. Você sabe o que é um ser humano? Não estou falando de morte lá no cemitério, lá não. Na terra do Pejunto, não é lá que eu estou falando da morte. Eu estou falando da morte de entendimento, da morte espiritual, da morte, da falta de inteligência e sabedoria para enxergar o Filho de Deus, para enxergar o testemunho que perante toda a raça humana está exposto. Todo mundo vai no cinema assistir o filme da Paixão de Cristo. O que fizeram com ele e o que deixaram de fazer. Para ele salvar, para ele me salvar, para ele nos salvar. Ele está vivo, ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Você sabia que Jesus falou que aquele que negar ele aqui na terra, ele vai negar também diante do Pai? Você sabia? Jesus morreu lá na cruz do Calvário, mas ele morreu preocupado, sabe com quem? Com Pedro. Porque Pedro era um apóstolo, era um discípulo de Jesus, e ele negou Jesus antes do galo cantar 3 vezes. E você pode ver que, se você examinar as Escrituras, Jesus partiu naquela cruz preocupado com Pedro. E que quando Jesus ressuscitou e que Marta, Maria, as Marias foram lá para visitar ele no sepulcro, ele não estava mais lá, encontrou o anjo falou, olha, ele não está mais aqui. Poxa vida, ele passou o tempo todo falando que no 3º dia ele ia ressuscitar. Ele contava isso para todo o povo que seguia ele. E elas foram lá ver ele, e ele não estava mais, e o anjo falou, ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Aí elas encontraram com ele no jardim. No jardim. E lá no jardim, o que foi que ele falou? Primeira coisa, ele preocupado com Pedro. Você pode ver, ele fala assim, olha, vai lá.
Fala para Pedro me esperar junto com o pessoal, que ele está preocupado. Por quê? Aquela sentença de negar Jesus, Pedro precisava entender que ele estava livre. E que ia acontecer muitos milagres através da vida de Pedro. Você não viu que depois disso até a sombra de Pedro curava as pessoas? Até a sombra de Pedro. Mas vamos lá, olha aí. Quem tem o Filho tem a vida. E quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Essas coisas eu vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna. O que é a vida eterna, gente? Para pensar. Vida eterna é ter Jesus Cristo no teu coração. É Jesus Cristo morar dentro de você. É o Espírito Santo habitar dentro de você. A vida eterna é essa. E você vive ela aqui na terra. E depois que vai acontecer o arrebatamento da igreja, aí sim é de geração em geração. Porque o céu e a terra vai passar. Mas a palavra, ela nunca passará. E a palavra, você sabe quem é? Leia lá em 1 João, lá no livro de João, no Evangelho de João, no primeiro capítulo. Está escrito que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez carne. O Verbo se fez carne, quer dizer, entrou na barriga da Maria, e o Verbo habitou entre nós. Tudo que existe, o sol, a lua, as estrelas, o mar, a terra, tudo que existe, sem Ele, nada poderia existir. Nada. E às vezes você está procurando lá em cima no ar, cadê Deus, cadê Deus? Deus, Ele está dentro de você se você tiver comunhão, se você tiver Jesus dentro de você, se Cristo estiver habitando dentro de você. Eu desejo a paz do Senhor para você, desejo a vitória em Cristo Jesus na tua vida e que você receba Ele como seu único Senhor e Salvador da tua vida. Eu quero cada dia mais estar orando por vocês e confiando que antes de Jesus tocar a trombeta, antes de Jesus tirar a igreja daqui da terra, você já tenha entendido que sem Ele você não pode ser feliz. A felicidade é falsa, é enganosa, se você estiver aqui na terra vivendo sem Cristo. Então, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre você. E que o Cristo vivo, a cada dia, venha através do Espírito Santo soprar sobre você o amor, o carinho, a paz, a alegria, a felicidade, e que todo o mal vá embora da tua vida, da tua casa, da tua família, em nome de Jesus. Está determinado que no nome de Jesus todo esse mal está repreendido de cima da sua casa, do seu lar e de todas aquelas pessoas que você gosta e ama. Tá bom? Que Deus abençoe. Que você possa compreender cada dia mais isto. É impossível ser feliz sem Jesus no coração, sem Jesus no entendimento, sem conhecer a palavra de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Assim diz o Senhor. Tá? Então fica aqui. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creais no nome do Filho de Deus, Jesus. Amém? Amém. Que Deus te abençoe. Vai entender, né? Enquanto o tempo não passa, eu vou deixar
deixando para vocês essa unção. Vou soprando essa unção, essa paz sobre a sua casa, sobre o seu lar, sobre a tua família. Essa presença desse Deus maravilhoso. Vai fechando com chave de ouro. Só Jesus faz isso. Não há outro que possa operar aí aonde você está. Sinta Ele aí. Sinta a presença dele aí, para você saber que Ele é Deus. E que Ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Que Ele é onisciente, onipresente, onipotente. A sua vida Ele vai mudar. Não tenha dúvida. Ele vai mudar a tua vida. Ele vai tirar você do cativeiro. Dá lugar para Ele te transformar. Dá lugar. Você pertence a Jesus. Você pertence a Deus. Só Ele. Confia. Confia. Ajuda. Abre o coração para a tua fé. Abre o coração para a tua fé. Para a tua fé funcionar através de Jesus Cristo. Amém? Amém. Sela com amém. Porque você sabe que Jesus está aí com você nesse lugar. Vai recebendo unção. Vai recebendo. Amém. Eu creio. E eu sei que você também crê. Se você crê, você vai ver a glória de Deus. Então somente creia. Que assim seja. Vai, a tua fé te salvou. Vai, não peques mais. Amém? É pela fé. Fé é certeza. É acreditar no Filho de Deus. Olá, pessoal. Boa noite. Firme com Cristo, pois com Cristo no barco vai tudo muito bem, né? Jesus falou que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós deveríamos passar por elas com muito bom ânimo, porque o nosso nome está escrito no livro da vida, não é mesmo? Um abraço para o pessoal aí de Tangará da Serra, apóstolo Ladislau, da Igreja Batista Gileade. Um abraço para toda a sua família. E também lá na Batista Gileade, também de Dourados, pastor Roberto, né, a pastora Edneia. Um abração também para Vitória. Vitória, filhinha ungida, querida, do nosso querido pastor Roberto, né? Pois é, um abraço para todo mundo aí.
na cidade de Dourados, Marciel, Tatiane, Luiz Guilherme, Thalita, linda, doutora Rosa Medeiros, também estou com saudades, né? Marinês, a Raquel, quanta gente boa, né? Se a gente for lembrar de todos os nomes, não dá tempo nem de fazer a obra aqui, né? Tanta gente linda, maravilhosa, que Deus colocou na minha vida para me abençoar. Essas pessoas só me deram grandes vitórias, me trouxeram bastante alegria. Mas vamos lá, no livro de Judas, no capítulo 1, né? Capítulo 1 do livro de Judas. É um livro antes do Apocalipse, viu? Olha lá, eu sempre aconselho vocês que vocês peguem um caderno, peguem uma caneta e façam uma anotação, porque a palavra de Deus ela tem que ser examinada. Jesus sempre falou que o povo dele ia ser escravo, né? E ia ser escravo porque não examina as escrituras. Aqueles que examinam as escrituras sagradas, ela cuida ter nela a vida eterna. Então tem coisas na vida da gente que acontece e que se a gente for examinar as escrituras sagradas, a gente não comete. Tudo que a gente for fazer, a gente pensa 10 vezes antes de fazer, porque aqui tem tudo para nós, para nos orientar. Não é mesmo? Glória a Deus. Então vamos lá. Judas, né, o livro de Judas, capítulo 1, versículo 3. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Porque se introduziram, olha o que ele está falando aqui, ó, se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, o único dominador, e o Senhor nosso. Quem é o Senhor nosso? Jesus Cristo. Observa bem, introduziram e estão no nosso meio. Então você tem que fazer uma observação grande e ter discernimento, por isso que as escrituras foram feitas para você ter discernimento e examiná-la. Entendeu? Mas quero lembrar-vos como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo tirado da terra do Egito, quer dizer, Deus foi lá e tirou um povo da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Você entendeu? Então são pessoas que estão no nosso meio, que são religiosos, mas tem Deus como se fosse uma religião. São religiosos. Eles não creem em Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus. Ah, eu pertenço a uma religião. Que religião você fala? Eu pertenço à religião fulana. Não. Religião nenhuma morreu na cruz para dar vida por você e por mim. Nenhuma religião morreu. Quem morreu na cruz e ressuscitou é uma pessoa. Essa pessoa é o Senhor Jesus Cristo. Então não adianta você querer vestir a camisa de uma placa religiosa e sair por aí guerreando, defendendo como se ela fosse Deus, porque ela não é Deus. Ela não é Deus. Você tem que defender
é o reino de Deus. O reino de Deus com justiça, crendo em Jesus, tendo fé em Jesus, confiando em Jesus. Porque foi a única ligação que Deus encontrou, o único propósito que Deus encontrou foi sacrificar o seu próprio filho e filho unigênito para que nós pudéssemos voltar a ter amizade com Ele. Então é algo muito sério isso. E aqui no versículo 6, e aos anjos que não guardaram os seus principados, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisão eternas até ao juízo daquele grande dia. Então vai ter um juízo. O grande dia do Senhor já se aproxima, ele está chegando. Está chegando. Então vamos pular um pouquinho aqui para adiantar, porque o tempo aqui não espera, não é mesmo? Vamos para o versículo 9. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, o arcanjo Miguel, ele discutia, ele estava com uma situação travada ali com o diabo, né? Porque eles estavam em discussão porque o que ia fazer com o corpo de Moisés. Não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Você entendeu? Então não é julgar, não ousou amaldiçoar o próprio diabo. Você entendeu? Então Miguel falou para ele que o Senhor te repreenda. Então é algo muito sério isso. Muitas vezes a gente tem que tomar muito cuidado com as palavras que saem da nossa boca. Esses, porém, diziam mal do que não sabe. É duro. Você não veio para Jesus, você não aceitou Jesus, você não examinou as Escrituras Sagradas, você não sabe do que se trata e você quer falar daquilo que você não conhece. Daquilo que você nem sequer resolveu dar uma chance para você mesmo conhecer esse Deus maravilhoso, esse Cristo vivo ressuscitado. Então, eu acredito que o nosso Deus, ele aguarda que nós tomamos posicionamento de ter o seu Filho Jesus Cristo dentro do nosso coração e recebê-lo em nossas vidas como nosso único Senhor e Salvador de nossas vidas. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim. Você lembra o que foi que Caim fez com Abel? Caim era orgulhoso, era uma pessoa sem juízo, uma pessoa que deixava sempre as coisas de Deus por último. As ofertas que ele trazia no altar eram ofertas contaminadas, porque não eram primícias. Entendeu? E aí, em vez dele se consertar, em vez dele se acertar, ele ficava de olho na oferta de Abel. Porque Abel era um homem temente a Deus, um homem ajuizado, uma pessoa de caráter. Ele pegava a primazia, ele dizimava, ele colocava no altar, e quando ele colocava no altar o cheiro subia, e Deus se agradava de Abel. E Caim não, Caim era uma pessoa possessa, cheia de ódio, de ira no coração. Tanto que depois ele matou o próprio irmão por causa da inveja. Não é mesmo? Porque tem pessoas que preferem morrer, preferem destruir a vida de outra pessoa, ou então destruir a si próprio, porque uma pessoa que tem orgulho, que tem ódio, que tem avareza, ele não destrói quase ninguém em volta dele, mas ele destrói a si mesmo. Porque é uma pessoa separada de Deus, que precisa ser liberta, que precisa arrancar do coração essa malignidade. Não é mesmo?
E o tempo vai voando e as pessoas têm que se apressar em chegar diante de Deus, dobrar o joelho e falar: Pai, eu não quero mais ser assim, eu não quero mais sentir esse nervosismo, esse ódio, essa ira, essa revolta, eu não quero mais isso dentro de mim. Eu preciso de Jesus, eu preciso ser lavado no sangue de Jesus, eu preciso ser liberto disso tudo. E isso daí, olha o que o Senhor fala aqui, hein? Porque esses tipos de pessoas estão introduzidas no meio do povo de Deus. Entra na igreja murmurando e sai da igreja murmurando. Entra na igreja endemoniado e sai mais endemoniado ainda do que quando entrou. Por quê? Porque não quer obedecer a palavra de Deus, porque não quer respeitar as escrituras e porque fica distraído e nem presta atenção no que Deus está fazendo ou falando na igreja. Não é mesmo? E aqui ele fala assim, então: ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão. Balaão recebeu um prêmio para amaldiçoar o povo de Israel. E como ele saiu para fazer esse tipo de serviço, embora ele tenha sido interrompido para que ele não fosse e não fizesse, porque Deus apareceu para ele e falou assim: olha aqui, Balaão, não amaldiçoe o meu povo, porque ninguém pode amaldiçoar aqueles que eu abençoei. Contra Jacó não vale encantamento e maldição sem causa não se cumpre. Mas esse espírito maligno de Caim, que matou Abel, e esse espírito maligno desse falso profeta Balaão, ele está introduzido por aí, no meio do povo de Deus. Tem que tomar muito cuidado. Cada um discirna a si mesmo, sem julgar ninguém. Discirna, olha para dentro de si, olha para dentro do seu coração e tenha discernimento de si mesmo. Examine a sua conduta, não examine a conduta dos vizinhos, não examine a conduta de quem está sentado do teu lado. Não examine, não entre dentro da igreja com esse propósito. Não se distraia. Não dê lugar ao engano. Não dê lugar à falsidade dentro do seu próprio entendimento. Vá à igreja para meditar na palavra de Deus, para gritar a palavra de Deus, para guardar no coração, para quando sair dali de dentro da igreja, chegar em casa e meditar naquela palavra que Deus falou com você e que saiu do altar. Quanto mais se aproxima a volta de Jesus, mais eu tenho que me aproximar de Deus, porque Deus é comigo. E ainda Jesus falou que o reino de Deus é tomado à força. E aí os discípulos perguntaram: mas onde está esse reino? Está dentro de você. Você tem que libertar a tua mente, você tem que tirar os entulhos da tua cabeça. Você tem que sair de casa, já sair com um propósito de organização para chegar e oferecer um culto que agrade a Deus verdadeiramente. Não desviar seu pensamento nem para a direita nem para a esquerda. Bom, aí é que Deus fala, que tomar cuidado para não ser dirigido por esses espíritos malignos de Balaão. E pereceram na contradição de Coré. Coré era uma pessoa que Moisés levantou para ocupar um posto bom quando saiu ali da terra do Egito. E aí o que ele fez? Ele ajuntou o povo por 3 vezes para apedrejar Moisés. Você entendeu? Então é um espírito de rebelião. É um espírito que coloca um contra o outro. Ah, você viu? Ah, aconteceu. Então, você entendeu? Fica fazendo comichão de ouvido, fica persuadindo, serpente demoníaca satânica falando, sabe? Deixa de prestar atenção na palavra de Deus saindo do altar para ficar observando a vida dos outros, medindo os passos da vida dos outros.
É espírito de Coré. É que fica dentro da igreja organizando uma maneira de levantar uma rebelião para fazer divisão. E esses espíritos aqui são 3 espíritos malignos, o de Caim, o de Balaão e o de Coré. Depois observe bem, grava bem isso e ouça quantas vezes forem necessário, porque Jesus Cristo já está voltando. Estes são manchas em vossas festas de caridade, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmo, sem temor de Deus. São nuvens sem águas, levadas pelos ventos, de uma parte para o outro, não para em lugar nenhum. São como árvores murchas e infrutíferas, 2 vezes mortas e desraigadas. Ondas impetuosas do mar que escumam as suas mesmas abominações. Estrelas errantes, para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas, quando Jesus voltar. Então aí você vê se você está seguindo Jesus, se você está andando com Jesus, se você está andando com a palavra, se você está andando com o espírito profético da palavra de Deus, porque aqui não falta conselho. Aqui não falta um Deus que fala para você, cuidado, cuidado, você está bem, ó, na beiradinha, mais um pouquinho alguém te empurra e você está aí, ó, longe de Jesus, frequentando a igreja, não temendo a Deus, saindo fora do culto e depois do culto ainda por cima, só Deus sabe por onde é que vai. Jesus nos ama, Ele ainda não voltou e você pode ter certeza que enquanto houver vida há esperança. Nós estamos tendo um chamado de Deus para nos consertar todos os dias. Todos os dias nós chamamos ao Deus Todo-Poderoso que venha com o sangue do Filho dele e limpa as raízes do nosso espírito, do nosso coração. Para que nós possamos ter temor de Deus. E Jesus, aí ó, antes de tocar a trombeta, Ele está fazendo um chamado para todos nós que nos unimos em oração, que nos unimos em leitura e examinando a Escritura Sagrada. E examina e medita e guarda no coração. Que Deus abençoe vocês, que a palavra de Deus entre no teu coração, entre no seu entendimento e você saiba que Jesus Cristo não quer deixar ninguém que é dele aqui na terra quando a trombeta tocar. E falta pouco tempo. Então quero dizer a vocês que o amor de Deus esteja nos vossos corações. E que seja feito a vontade de Deus, que venha o reino de Deus. Não é assim que diz? Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então que assim seja. Quero dizer a vocês todos que esse Jesus é maravilhoso e que o Espírito Santo dele está conosco e que nós não estamos só. E é Ele quem nos capacita e nos coloca de pé para examinar as Escrituras. Maior testemunho do que Deus está dando a respeito do Filho dele é impossível. O meu testemunho é grande, o seu testemunho é grande, mas o testemunho de Deus é perfeito. Ele fala do Filho dele, o Filho unigênito dele, que está vivo, ressuscitado, que está sentado à direita dele, com as chaves do inferno e da morte na mão, e que vai voltar, e que vai arrebatar o povo dele, que vai arrebatar a igreja. E nós temos que estar prontos para esse grande dia. Esse dia que a igreja vai acontecer algo tremendo. Esse evento vai ser fantástico. Quero dizer que o nosso Deus nos ama muito. Por isso, aí onde você está, recebe essa bênção, recebe essa unção,
essa unção que quebra e despedaça todo jugo. Essa unção que vai te levar a cada dia mais a acertar. Lembre que Jesus falou que esse caminho é santo e que o imundo não passa por ele. E que até os loucos não vão errar a porta do céu. Que dirá nós, que somos perfeitos, que temos saúde, que temos um raciocínio bom, uma inteligência que vem do Espírito Santo para nos conduzir a caminhar junto com Jesus Cristo. Que Deus abençoe vocês. E que vocês possam continuar orando em meu favor, porque eu realmente conto contigo, conto com vocês todos, meus irmãos queridos. Só Cristo sabe tudo sobre nós. Portanto, nós já temos um grande juiz. Ele é quem vai dar o veredito e a sentença para nós. Então Deus não colocou nós aqui para condenar ninguém. Porque a igreja é um hospital, não é um tribunal, não é mesmo? Então todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e temem a Deus. Então tá aí. Eu amo a Deus, você ama a Deus, em Cristo Jesus. Através do Espírito Santo dentro dos nossos corações. Eu fico feliz, porque vocês me dão essa oportunidade, me abrem meu coração, o entendimento para ouvir o que Deus tem a falar e aconselhar a cada um de nós. Amém? Amém. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco, em seu lar, em sua casa, em sua família. Que a chuva de bênção seja sobre